Tartarugas Ninja Caos Mutante emula. Sim, emula o Homem-Aranha no Aranhaverso, mas isso não torna o filme uma imitação, algo enlatado, muito pelo contrário. É um filme com muitos méritos e que vai cativar você, principalmente se você tem aquele filho de 15, 16 anos que acompanhou as tartarugas na animação da Nickelodeon. Com certeza vai ser um programão. E é claro, para você que quer matar um pouco da saudade, da origem dos quelônios, numa história bem construída e sem todo aquele exagero do Michael Bay, essa é uma ótima pedida. Vamos falar rapidinho então sobre esse filme que está sim entre os melhores de 2023. Primeiro eu preciso falar com vocês sobre a minha paixão por essa franquia. Eu acompanho Tartarugas Ninja desde 1990. Àquela altura, quando o filme das tartarugas, um filme meio alternativo, esse filme foi lançado nos cinemas e eu estava lá com a minha mãe, pequenininho, ela me levando para assistir a essas tartarugas incríveis, esses quelônios que cativaram o mundo inteiro, mesmo não tendo sido esse filme de 1990 um sucesso absoluto de bilheteria, foi sim um filme que marcou a minha geração, essa geração que é do meio dos anos 80 para o início dos anos 90. Eu gostei demais daquele filme, gosto de rever aquela produção. Na realidade, eu acho que esse filme é o que se aproxima mais daquele, depois de todos os que foram lançados posteriormente, apesar do ar infantil de Tartarugas Ninja Caos Mutante, tem algumas sacadas que fazem nós, velhos nerds, acabarem gostando muito da produção e tecendo os elogios que eu vou tecer a partir de agora. A minha última experiência com Tartarugas Ninja foi essa aqui. Eu vou mostrar para vocês exatamente o quadrinho O Último Ronin. Foi lançado no Brasil pela editora Pipoca Nanquim, uma obra do Kevin Eastman e do Peter Laird, eles que são os criadores das tartarugas. Eu já mostrei um pouco desse quadrinho em vídeos recentes meus nas minhas redes sociais, ainda não fiz a resenha dele, mas é um quadrinho que mostra como as tartarugas ficaram quando quase tudo deu errado na vida delas. Resta apenas uma única tartaruga e ela tem que vingar os demais irmãos que se perderam nessa eterna briga com o clã do pé. A April O'Neil, aqui nesse quadrinho, ela tem um papel fundamental para a história, assim como nessa animação Tartarugas Ninja Caos Mutante. Bom, eu falei um pouco dessa minha experiência recente porque talvez devido a essa leitura que eu fiz, eu criei alguma expectativa com relação a algo sombrio que pudesse ter no filme em animação que está em cartaz nos cinemas. E não existe esse lado tão sombrio em Tartarugas Ninja Caos Mutante. Talvez seja preparado o terreno para algo que a gente tenha aí no futuro, quem sabe com um segundo filme, um terceiro filme dessa franquia. É preciso dizer que esse filme ele é dirigido pelo Jeff Rowe e também por Kyler Spears, e eles foram muito certeiros ao colocar adolescentes naquela constante discussão. Quando um adolescente fala por cima do outro, as ideias acabam se atropelando, e são essas tartarugas adolescentes que estão em tela. No meio desse caos todo, é o Splinter que entra, o mestre Splinter Zen,
como sempre, que coloca ordem na casa, que faz essas tartarugas terem um pouco de disciplina. Esse é o objetivo, talvez, do Splinter na história, e as coisas acabam saindo de controle. O que acontece é que as tartarugas, elas têm um desejo latente de viver em sociedade. Elas querem ir para a escola, querem se apaixonar, só que a realidade lá fora, ou seja, longe dos esgotos, não é exatamente a ideal. Elas são vistas como monstros. A origem das tartarugas mudou um pouco com relação ao que a gente viu lá em 1984, quando foi concebida essa história, que era uma brincadeira dos autores e eles nem tinham ideia do que ia se tornar a franquia. A musicalidade das Tartarugas Ninja é muito interessante. Eles têm o hip hop dando o tom, né? A trilha sonora do filme, ela é de primeiríssima qualidade. Aquela trilha sonora do gueto, as tartarugas muito vibrantes, com a música as empurrando, tanto para o final do primeiro ato do filme, quanto do segundo, que é um pouco mais frio, quanto do ápice, quando as tartarugas enfrentam o Super Mosca, o vilão, que é uma adição bem interessante. É aquele vilão meio anti-herói que consegue trazer para perto dele os demais mutantes desse filme. Aí a gente tem uma porção de referências. Se você jogou os games das Tartarugas Ninja, você com certeza vai se sentir em algum momento dentro de um desses jogos. Eu gostei demais de jogar recentemente o game que saiu quando o Destruidor e o Krang são os grandes vilões. Para encerrar, galera, eu só fiquei um pouco triste com relação à vilania, porque eu esperava ter aí o grande vilão das tartarugas como o vilão definitivo. Eu não tô com tanta paciência para ficar esperando sequências para assistir o que eu de fato queria, e talvez essa minha ansiedade tenha me deixado um pouco frustrado. Tem bastante coisa que é diferente do que a gente acompanhou recentemente no universo desses quelônios, mas tem coisa que parece que precisava mudar, e talvez, caso eu assista esse filme quando ele for lançado no serviço de streaming, eu já estranhe um pouco menos, eu já aprecie algumas coisas que eu não consegui, talvez por essa ansiedade, apreciar. A arte do filme é sem igual, galera. É realmente incrível o trabalho artístico dessa produção, até porque eu tenho lido muitos quadrinhos de autores diferentes, de artistas diferentes, e parece que a gente tem essa pegada que foi lançada, essa moda que a gente tem a partir do Homem-Aranha no Aranhaverso, já reproduzida num filme desse das Tartarugas, em outras animações que virão, e parece que a gente vai se acostumando com o que de melhor as animações têm a oferecer. E esse tom mais cartunesco, as sombras, o uso das cores, é tudo muito interessante. Mais uma vez, as animações estão indo no caminho certo, e Tartarugas Ninja Caos Mutante atende às nossas expectativas, principalmente de quem ficou mal acostumado com os recém-lançados filmes do Homem-Aranha do Miles Morales. Eu assisti esse filme lá na sala Cinepic do Cine System Ananindeua. Te convido, caso você more aqui na região metropolitana de Belém, a viver também essa experiência. É muito bacana assistir aos filmes lá. Tela enorme, sala confortável, aquela pipoquinha gostosa. E eu agradeço demais a Rádio Unama FM que me fez o convite para acompanhar Tartarugas Ninja Caos Mutante exatamente lá no Cine System Ananindeua. Recomendo a vocês, nesse mês de setembro, a assistirem também a essa produção. Escrevam aqui embaixo, caso vocês já tenham ido ao cinema, se vocês gostaram do filme. Curtam, descurtam, fiquem à vontade para interagir com o conteúdo. Ativem o sininho para que vocês sejam notificados sempre que eu trouxer alguma resenha de filme, alguma análise de série, de quadrinhos ou outros conteúdos
aqui no nosso Velho Verso, né, galera? Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima. Filme nota 8,5, tá bom, galera? Valeu, até a próxima. Fui! Cauabanga!